E vamos lá para mais um vídeo de swatches de aquarela. Dessa vez eu estou fazendo os swatch cards da linha de aquarelas de pigmentos sintéticos da Poética do Habitat. Só 3 tintas aqui não são dessa linha e eu vou falar bem sobre elas quando chegar o momento. Mostrando bem rapidinho aqui para vocês as embalagens, ela vem ali sempre com uma ilustração muito bonitinha, com os nomes das tintas, os pigmentos, informação sobre transparência, resistência à luz, granulação e tudo que você precisa saber sobre a tinta já vem ali no papelzinho. E embaixo da panelinha também vem gravado o nome da tinta com os pigmentos, que é para você ter uma consulta rápida e não se perder ali quando não tiver mais as embalagens. O swatch de hoje vai ser todo de tons terrosos, né? A gente vai fazer aqui amarelos, terrosos e neutros. E eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência, um pouquinho sobre cada cor. Esse vídeo não vai ser tão longo, eu tentei reduzir aqui. Eu vou fazer uma série de swatches das tintas da Poética. Para começar, eu escolhi essas cores, mas depois a gente vai fazer os azuis e violetas, vamos fazer os verdes, os vermelhos e tudo mais. A gente vai fazer aqui um raio-x mesmo da série completa, que é uma série toda de tintas com esses pigmentos sintéticos, né? Em exceção a essas 3 que eu vou mostrar. E vamos embora. Começando aqui a falar sobre o amarelo-limão. Acho que dá pra ver, né? Que é uma tinta muito transparente. Uma coisa que me deixou muito feliz nesses amarelos da Poética é a transparência. Todas elas são muito transparentes, são vibrantes, são alegres. As cores são bonitas, assim, secas, então elas ficam lindas porque, né, fazendo aqui, mostrando no papel úmido, dá um visual e depois quando seca tem outro. Mas nesse caso elas ficaram lindíssimas depois de secas. Eu tô muito feliz mesmo com esse resultado. E eu tô fazendo sempre desse jeito. Ali em cima uma faixinha, né, com a tinta concentrada e sem umedecer o papel. E embaixo eu estou umedecendo o papel e já fazendo algumas brincadeiras, né? Algumas variações, algumas texturas, para ver realmente todas essas possibilidades que cada tinta oferece, porque eu acho que é importante você ter isso como referência, né? Às vezes a gente, num caderno, ali faz aquela swatch rápida, mas não explora muito da cor. E aqui dá pra ver, né, que essas panelinhas, elas são a full pan, então ela é maior, é o dobro daquelas que a gente já tá acostumado a usar, que são as mais comuns. Essa é a full pan. Então essa tinta, ela rende muito, muito mesmo. Um pinguinho dela, você já consegue fazer, assim, muita coisa. Não é aquela tinta que você tem que ficar raspando pra vir pigmento, pra vir alguma coisa. Ela ativa rápido, ela tem uma textura cremosa, ela aceita uma diluição sem ficar estranha ali no godê, que às vezes fica água para um lado, pigmento para o outro. Ela fica super bem, super comportada, assim, muito, muito legal. Só trazendo algumas informações que eu não falei sobre as tintas. O amarelo-limão, aquela primeira ali de cima, é o PY3. O amarelo Poética, que é a segunda, é o PY13, e agora a gente está no amarelo Azo, que é o PY150. A maioria das tintas são de pigmento único, o que eu acho que é, assim, incrível. Eu acho fundamental ter tintas de pigmentos únicos, principalmente quando a gente pensa em trabalhar com misturas para fazer outras variações de cores. É interessante ter tintas de pigmento único e isso foi algo que me chamou muita atenção também nessa coleção. Então, passando aqui o Azo, né, dá pra ver que ele tem ali uma variação bem legal. Os outros dois eu nem tentei fazer muita coisa porque eles são tão fininhos, são tão homogêneos que a gente fica com essa cor assim linda já na passada do pincel. O Azo a gente consegue brincar um pouco mais porque ele tem textura, ele não é granulado, mas ele tem uma textura que é muito bonita e a gente consegue fazer uma variação tonal ali muito interessante com a diluição. O amarelo ocre foi uma cor que me surpreendeu pela transparência. Quando eu estava gravando, né, eu conversei com alguns artistas, falei sobre isso, sobre o amarelo ocre, sobre a transparência. E foi realmente uma
um ponto que todo mundo gostou foi a transparência desse amarelo ocre. Passando a tinta agora, parece que ela tá opaca ali em cima da linha preta, mas quando seca você vai ver o quão transparente essa tinta fica. E essa também é uma que a gente pode brincar ali com textura. Ela tem uma granulação muito interessante. Ela não tem granulação, ela tem uma textura muito legal por conta do tipo de pigmento, né? Que é o PY42. Então aqui finalizamos os 4 amarelos básicos e agora a gente vai começar a fazer os tons terrosos. Eu estou mostrando bem de pertinho esse Burnt Sienna para vocês verem a consistência da tinta. Como ela não é aquela tinta aguada, ela tem uma cremosidade, ela é muito gostosa de trabalhar mesmo. E esse Burnt Sienna, se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu tenho um caso sério com essa cor, que eu amo Burnt Sienna. E essa da Poética é assim realmente linda. Não tem outra palavra para descrever essa tinta. Ela tem alguma granulação, o que eu gosto muito, e ela tem uma vibração muito boa. Ela não é nada gritante, mas ela tem uma vibração bonita, ela é vívida. Eu já tô super ansioso assim para ver como que vai ficar numa pintura usando o Burnt Sienna da Poética. E ela também oferece variação ali, né, fazendo diluições e concentrando mais pigmento. É bem fácil de ver essas variações por conta da textura da tinta. Eu acho que eu não cheguei a falar, mas esse papel é o Balrog. É um papel 100% algodão de 200 gramas. Tem o Balrog de 300 também, mas eu acho que para fazer esse tipo de coisa, o de 200 já funciona muito bem e também para muitas pinturas, né? Aqui não é nada que eu vou ficar encharcando muito papel, então super funcionou. E aí repara que eu até fiquei um pouquinho mais de tempo no Burnt Sienna, né? Explorando ali as possibilidades da tinta. Bom, passamos agora para o castanho, que é uma mistura de 3 pigmentos. É o PY42, o PBR11 e o PR101, que é o mesmo ali do Burnt Sienna que eu também não falei, né? O Burnt Sienna é o PR101 e o PY42. Então a diferença do Burnt Sienna para o castanho é que entra o PBR11, mas dá para ver que a cor é completamente diferente e quando secar vai dar para ver ainda mais essa diferença, porque ela fica muito suave, ela é muito transparente. Até naquela primeira traçada que eu passei ali, que eu já estou usando uma tinta bem concentrada, ela é realmente muito transparente e tem uma granulação que eu achei linda. Ela não é uma granulação pesada, ela é bem fininha, ela fica assim com uma textura incrível no papel. E aqui, como eu estou usando papel de algodão, está sendo mais nítido, né? De perceber essas variações de textura e granulação. Chegamos agora no marrom Poética, que é o PBR7, só ele, é um pigmento único. E essa cor também tem uma transparência absurda, até quando passa assim e dá para ver a expansão ali da tinta, né, dos pigmentos e tal, você consegue ver a transparência dela já assim na primeira passada do pincel, e eu tô com bastante tinta nesse pincel. Ela suaviza um pouquinho também quando seca, e ela também tem uma granulação muito parecida com a granulação do castanho, apesar de ser um pigmento completamente diferente, a granulação é bem parecida. Ela é fininha, ela é sutil, ela é suave e é incrível também. Ela tem uma sombra assim mais clarinha que fica muito legal. Sombra clarinha, né? Não faz muito sentido. Mas quando esse pigmento vai abrindo ali na adição de mais água e tal, ela faz uma clareada nas margens que fica incrível. Lá também na parte da swatch seca, vai dar para ver melhor esse efeito. O marrom escuro também é o PBR7
E aqui a gente já vê que tem um tratamento diferente de pigmento, porque a gente tem duas tintas completamente diferentes a partir de um pigmento igual, né, o mesmo tipo. E é uma cor também de muita transparência, dá para explorar muitas texturas. Ela tem uma granulação lindíssima, ela faz assim uns pontinhos e tal, fica incrível. Para fazer textura, eu já vejo assim muitos troncos de árvores e coisas mais naturais. Acho que vai funcionar demais. E eu estou adicionando umas gotinhas aqui de água limpa para poder fazer essa granulação ficar ainda mais evidente, né? Quando a gente passa já dá para ver a granulação, mas quando adiciona essa água assim no final dá para ver que ela abre de um jeito diferente. Aqui eu passei rápido porque eu confundi as panelinhas e eu peguei a mesma panelinha para fazer esse que era para ser o marrom tolentino, que agora nesse lado é o que eu estou fazendo de fato, o marrom tolentino. Então ali ficou dobrado, né? O marrom escuro, mas agora já está resolvido. Por sorte eu tinha um quadradinho extra ali no papel já traçado. E o marrom tolentino, ele é uma cor que eu não pensei que eu fosse gostar tanto. Quando eu estava aplicando, ele estava me parecendo muito um grafite. E aí eu não estava entendendo muito bem, uma vez que ele tinha o PBR7 e o PBK10, eu não estava entendendo por que ele estava tão grafite. Mas depois que ele secou, eu entendi tudo. Ele faz o PBK10, né, ele aparece mais, e o PBR7, que é o marrom, ele entra como se fosse também ali uma sombra por baixo do pigmento preto. Eu não sei se, quimicamente falando, é isso que acontece, mas é a impressão que eu tenho olhando a swatch pronta depois de seca. Então, uma cor que eu já tô, assim, pensando o que eu vou fazer para colocar essa cor em evidência, porque eu achei essa tinta simplesmente sensacional. Nunca vi nada parecido. De ter essa variação tonal sutil ali e ter essa mistura de cores. Eu achei que foi um trabalho assim impecável da Poética a confecção dessa tinta. Agora a gente vai entrar nas 3 cores que eu falei lá no início, que são as cores da outra série. É uma série de pigmentos à base de solo e ela é isso, é solo. Então é uma tinta que tem uma ativação diferente, ela precisa de um pouquinho mais de tempo para ativar. Porque, né, é outro tipo de material que está fazendo ali a composição. E o que eu amei nessas 3 cores foi a granulação. Todas elas têm uma granulação absurdamente linda. E a que eu mais gostei de todas é a próxima tinta. É a que vai vir a seguir. Essa daí é incrível, é o ocre de alterosa. Ela tem uma luminosidade que eu gosto muito, uma saturação que eu gosto muito e a granulação que eu amo. Vocês já sabem, aqui eu falo de granulação o tempo inteiro porque a aquarela granulada para mim é assim, depois que eu conheci a aquarela granulada, a minha maneira de pensar em aquarela mudou. Agora é o marrom São João Batista da Glória, que é a que eu falei que eu gostei muito, né? Dá pra ver ali que eu tô adicionando bastante água para poder puxar muito essa granulação, porque quando abre essa tinta é uma coisa incrível. Inclusive no final, quando eu estiver mostrando a swatch seca, parece já uma mini pintura, sabe? Parece que eu fiz ali algumas montanhas, alguma coisa num cenário desse tipo, porque a tinta sozinha já não precisa fazer mais nada.
E aí você deve estar pensando, bom, uma tinta à base de solo, né, terra, e é basicamente isso. Deve ser muito opaco, deve ter uma textura estranha. Gente, não. Ela é transparente, eu não posso dizer que ela é 100% transparente, porque ela não é. Mas ela tem muita transparência sim, tá? A que eu achei menos transparente é essa, que é a marrom avermelhado, mas que é uma cor fascinante. Eu acho que das três, a que apresenta a maior possibilidade assim de fazer variações com uma mesma tinta, eu acho que é essa. Então, se eu puder recomendar uma das três para um uso mais versátil, seria essa com certeza. Já estamos terminando aqui, estou fazendo as duas últimas, que eu vou começar com preto marfim, que é uma tinta que até então seria granulada. Eu não consegui puxar a granulação dela nessa swatch, mas eu acho que foi por uma questão minha. A maneira que eu adicionei tinta e a maneira que eu adicionei água e a quantidade de tinta que eu coloquei para esse quadradinho, eu acho que não teve o equilíbrio certo para poder puxar a granulação dela, porque olhando assim, o que está agora no vídeo, parece que ela já está granulando, inclusive. Mas vocês vão ver depois que o resultado dela não teve granulação e eu acho que foi uma dosagem aí errada que eu fiz na hora de testar essa tinta. E ainda sendo uma tinta preta, ela é muito transparente e ela tem um rendimento absurdo. Eu acho que por não acreditar muito na potência de pigmentação da tinta, eu acabei carregando demais quando eu devia ter feito um pouquinho mais suave na tinta e usar água em maior quantidade. Ela é o PBK7, só para finalizar o preto marfim. E agora fazendo o Payne's Grey, que é uma combinação de 3 pigmentos, o PB15, o PV19 e o PBK11, a gente tem ali o que a princípio parece ser quase um violeta, mas não vai ficar assim, tá? Quando secar ela muda. E essa eu acho que de todas as tintas que eu testei até agora, a Payne's Grey foi a que mudou mais. E eu não estou dizendo que isso é um defeito, não estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que é um fato. Ela é a que muda mais depois que seca. Eu agora já sei como ela seca, então eu já sei como usar. Por isso que fazer esse tipo de estudo prévio é muito legal, principalmente quando você está entrando ali com materiais novos na sua rotina. E assim ficou o resultado. Vamos ignorar ali que eu dupliquei uma cor, né? Mas ficou desse jeito. E agora eu vou passar uma por uma para vocês poderem ver o resultado seco e a pastilhinha também do lado para mostrar como que ela fica. Aqui no grupo desses 4 amarelos, o que eu falei lá no início mantém, né? O amarelo azo e o amarelo ocre. São as duas tintas que tem ali alguma textura, que a gente consegue fazer uma brincadeira com maior variação. As outras duas, o amarelo limão e o amarelo poética, são tintas muito homogêneas, com pigmento muito refinado e tem um acabamento lindo. Começando agora pelos marrons, né? Dá pra ver o que eu falei sobre a mudança depois que seca. Olha a transparência desse marrom poética. É absurdo, assim, o quanto ele fica transparente.
O castanho foi, sem dúvidas, uma das minhas cores preferidas. Ela tem aquela granulação bem sutil, bem suave, dá para fazer muita coisa. O marrom escuro foi aquele que eu passei um tempinho ali jogando água quando eu estava fazendo a swatch, e aí tá o resultado dessa granulação e essa mancha mais escura quando eu concentrei a tinta. Esse é o marrom tolentino seco. Então, se você tem alguma dúvida daquilo que eu falei, volta lá quando eu estava fazendo o swatch e vê agora a diferença de como ele fica. O Payne's Grey, que ficou muito mais suave e ele não ficou aquele violeta super intenso. O preto marfim, eu não consegui a textura da granulação, mas dá para ver a transparência da tinta e como ela é realmente muito bonita. E é um preto mais neutro, né? Eu tô acostumado a usar o Ivory Black, que é um preto bem quente. Esse eu achei bem mais interessante. E aqui, aquela coleção das 3 tintas à base de solo. Essa foi a que eu falei, que parece que fez ali quase que umas montanhas. Eu fiquei muito surpreso com essas 3 tintas. Eu não esperava essa transparência e uma granulação tão fina, sabe? Tão fina de refinada mesmo, de elegante. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência com os amarelos e castanhos da Poética. E em breve a gente tem mais.